proclamar a liberdade, para convidar as alunnas da minha palavra para declamar, porque ela é excelente declamadora lá na nossa casa. Vamos aproveitar que ela está junto, assim melhora já a nossa liberação. Eu não sabia. Boa noite. Boa noite. Divino convite de Casimiro Cunha. Vinde a mim, todos vós que sofreis. E a palavra do Senhor, tocando nações e leis, ressoa cheia de amor. Herdeiros tristes da cruz, que seguis de alma ferida, encontrareis em Jesus caminho, verdade e vida. Famintos de paz e abrigo, que lutais neste mundo incrédulo, tereis no eterno amigo o pão que desceu do céu. Almas famintas de pouso, que a sombra chorais cativa, tereis no Mestre amoroso a fonte das águas vivas. Vinde, irmãos, a Jesus Cristo, o guia que nos conduz. Vosso caso está previsto em suas missões de luz. Bom, pessoal, boa noite a todos. É uma alegria para nós podermos estar aqui em Polônia com vocês, sempre nos recebem com alegria, com fraternidade. E vamos então hoje passar o tema do mês, a nossa casa preparou para nós, né? Carregar a cruz quem quiser salvar a vida. Muito se fala em cruz, né? Muito. E pensa-se que a cruz é sempre um castigo, né? Um sacrifício. E muitos que ainda não têm fé e não conhecem o significado da cruz se lastimam, né? Se lastimam, acham que não merecem, se perguntam até que dia terão que carregar a cruz, né? Será que essa cruz não tem fim, né? Muitos até acham que vão morrer carregando a cruz. Mas o Evangelho de Jesus, como é maravilhoso, ele nos mostra que a cruz é a nossa redenção. Nós sabemos que não somos deste mundo, tudo bem? Nós estamos aqui só de passagem. Mas, então por que carregar a cruz? O que significaria para nós carregar a cruz? Dentro da nossa doutrina, daquilo que nós compreendemos pela vida, né? Em relação à vida, através do Evangelho bendito de Jesus, nós já compreendemos que carregar a cruz significa aceitar as dificuldades do nosso plano reencarnatório na Terra. Essa é a nossa cruz. Porque quando nós estávamos na erraticidade, nós imploramos para reencarnar, para podermos conseguir, obter, conquistar um estado de espírito melhor, mais confortante, menos sofredor, mais próximo da verdadeira felicidade. Só que Deus, por ser misericordioso, nos concede, mas isso não é de graça. Nós sabemos que não é de graça, né? Temos um preço a pagar pelas nossas infrações cometidas em relação à lei divina. Já cometemos no passado e continuamos cometendo aqui, porque ainda somos espíritos imperfeitos. Então, essa sucessão de dificuldades, de dores, de sofrimentos, é o que nós podemos considerar de nossa cruz. Agora, isso tem a ver com a cruz do Cristo? Claro. Mas Cristo, espera aí, Cristo precisava carregar essa cruz? Ele já não era um espírito perfeito que veio ao mundo?
Era. Ele foi um enviado do nosso Pai. Mas ele veio dar testemunho. Ele veio nos ensinar como é que se carrega a cruz. Né? Então, nós vamos aprender hoje, com essa lição maravilhosa do Evangelho, está lá, capítulo 24, itens 17 a 19. Nós vamos aprender que para a gente se cristianizar, se evangelizar, atingir um estado melhor de espírito, estarmos mais próximos da perfeição, é preciso nos sacrificar. Então agora nós vamos iniciar o estudo. Eu vou ver se está certo do lado de cá, mas eu acho que não está, hein? Eu vou precisar do computador. Essa está assim, é fácil. Eu vou ficar na frente, não passar. Vai dar, vai passar por alcance, então eu vou sentar. Esse aqui, o aqui alcance. Eu esqueci o meu tudo bem, mas que eu tiver eu subo ali. Então, pessoal, nesse primeiro slide está escrito assim, ó. São palavras de Jesus, estão lá em Mateus, capítulo 10, item 39. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Pois de que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então Jesus está questionando qual é a nossa posição diante da verdadeira felicidade, que é o reino dos céus. Nós estamos aqui nesse mundo completamente envolvidos com as coisas da matéria, né? Com o mundo material, com aquilo que é imediatismo, que está na nossa frente, ao nosso toque, ao nosso alcance. E muitas vezes nós nos envolvemos até certo ponto de nos esquecermos do que aqui viemos fazer de fato. Então, quando ele diz assim, olha, quem quiser salvar sua vida, perdê-la, ele está querendo nos lembrar de que nós não somos deste mundo. E que então não é bom que a gente se dedique extremamente a este mundo, às coisas materiais, ao mundo físico, e nos esqueçamos do mundo espiritual. Com o decorrer do estudo, nós vamos compreender melhor. Nós sabemos então que seguir a Jesus é para nós o mais fascinante projeto de vida. Por que mais fascinante? Porque nós temos a fé raciocinada que nos garante isso. Basta que nós analisemos as ocorrências da nossa vida sem fé, quando nos esquecemos de Jesus, do Evangelho, e vivenciamos apenas o mundo material. Basta que nos esquecemos disso, nós nos desviamos do caminho. E nos desviando do caminho, o que vai acontecer? Nós vamos contraindo mais e mais dívidas. Então, em vez de nós caminharmos para frente e para o alto, nós estacionamos, porque nós sabemos também que não há retrocesso, né? A doutrina espírita nos garante que nós não retrogradamos, quer dizer, não andamos para trás, não nos tornamos piores do que nós já somos. Nós podemos estacionar na nossa evolução, mas ficar pior é mais difícil. Estou aqui tentando me ajeitar. Agora ficou bom, né? Porque estava muito de estômago. É mais difícil para a senhora ficar. E também aquela escada ali, pelo amor de Deus, fica bom. Aqui nesse slide, nós vamos de novo encontrar as palavras de
causa, porque sereis recompensados no céu. Aqui ele está colocando para nós a questão da nossa fé quando somos perseguidos por sermos fiéis, por defendermos a causa do Cristo, por assumirmos o estudo do Evangelho e assumirmos esse trabalho de divulgação da palavra de Deus. Muitas vezes nós somos ridicularizados. Tem gente que olha para a cara da gente e fala assim: ah, você faz palestra? E dá risada. Já aconteceu isso comigo. Então, a doutrina nos dá essa oportunidade de nós irmos crescendo em fé. Claro que somos ainda imperfeitos, não é porque a pessoa faz uma palestra, um estudo e apresenta para aqueles que vêm à casa espírita que ela é boazinha, que ela não tem nenhum problema, que ela é um espírito perfeito. Se fosse, estaria aqui? Não estaria. Então, está tudo explicado. Então, ele diz que nós devemos nos alegrar quando formos perseguidos, ridicularizados por estarmos trabalhando com o Evangelho e revelando a nossa fé e ajudando aqueles que ainda não estão firmes na fé a serem como nós. Por quê? Porque ele diz assim: sereis recompensados no céu. Então, tudo que nós fizermos de bom, tal como o Evangelho nos ensina, nós teremos recompensa. Nós já sabemos disso. E a recompensa é o quê? É a evolução espiritual. Não é? Ao passo que nós vamos nos modificando de acordo com os ensinamentos do Evangelho, nós vamos construindo o reino dos céus dentro de nós. Ele não existe fora da gente, existe dentro da gente. E isso demora para ser construído. Kardec interpreta essa fala de Jesus da seguinte maneira: sejamos felizes quando alguém nos tratar com má vontade e nos der a oportunidade de provar a sinceridade de nossa fé, porque o mal que nos fizerem resultará em nosso proveito. Às vezes a gente não compreende isso, né? Quando alguém nos ofende, nos critica, nos julga, nos calunia, nos ironiza, a gente quer revidar, né? A gente quer dar o troco, quer se defender. Então, qual é o ensinamento? É a gente se sentir tranquilamente feliz, alegre, porque a gente sabe o que a gente está falando. Então, é a fé raciocinada, né? A doutrina é maravilhosa e nos explica de 1000 formas como devemos nos comportar, mesmo diante do mal que nos ameaça. Ele diz ainda, Kardec: numa situação dessa, podemos lamentar-lhes a cegueira, mas não nos amaldiçoar jamais. Então nós devemos que pensar que é lamentável alguém criticar alguém porque está defendendo o Evangelho, porque está falando em nome de Jesus, né? Essa pessoa está numa cegueira danada. Ela tem que caminhar muito, né? Então nós temos que saber compreender e relevar. Continuando, diz ele ainda: os que souberem renunciar a seus bens, até mesmo a sua vida, para o triunfo da verdade, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação. Então significa que nós devemos trabalhar em nome do Cristo como obreiros do Senhor, né? Como diz uma outra passagem do Evangelho, com coragem, com persistência, né? Com abnegação, isto é, renunciando aos interesses do mundo material. Tanta gente está em casa agora esperando a novela, né? Poderia estar aqui aprendendo um pouco do Evangelho, mesmo porque dá tempo ainda de ver novela. Mas deixa de buscar a palavra divina, deixa de buscar o ensinamento cristão, não quer compromisso com isso e fica envolvido com as coisas do mundo material. Então isso é lamentável, né? Mas eles chegarão a um dia em que despertarão, né?
Nós que já conhecemos a doutrina, que já estamos construindo a nossa fé raciocinada, nós não podemos voltar mais atrás. Com certeza não voltaremos. Agora, cada um no seu ritmo, no seu tempo correto, né? E por isso nós não devemos também julgar. Lamentar sim, mas julgar não. Jesus ainda nos diz que eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Mas para os que sacrificam os gozos terrenos e desprezam os bens celestes, isto é, o Evangelho, né, todo o ensinamento, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa. Como disse também a irmã ali na mensagem dela. Então, nós temos o livre-arbítrio, não temos? Podemos adiantar ou não, ou estacionar na nossa evolução. Só que quando estivermos do outro lado, na erraticidade, do mundo espiritual, nós poderemos ouvir essa frase aí: já recebestes a vossa recompensa. Não estava bom lá no plano físico, terreno? Não era apegado somente aos bens materiais? Não aceitou carregar a cruz, porque carregar a cruz é renúncia também. É sofrimento, é dor, é angústia. Porque não é fácil estudar o Evangelho e se modificar. Quem se propõe a estudar e se modificar, sente dor. Porque o Evangelho nos faz enxergarmos as nossas mazelas, os nossos vícios, as nossas paixões, tudo que não é bom em nós e nós ainda temos que modificar. E isso dói. É dor moral, dor espiritual. Mas devagarinho a gente vai chegando, né? Então, como eu tinha falado na introdução, o que é necessário para a gente se cristificar, se evangelizar? É preciso se crucificar. Esse crucificar significa carregar a cruz. Claro que isso é sentido figurado. Não é a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Jesus carregou a cruz nos dois sentidos, né? No figurado, sendo perseguido, enfrentando toda a situação constrangedora e até ser crucificado de fato, concretamente, na cruz. Agora, nós não precisamos disso, desse sacrifício. Nós podemos simplesmente trabalhar as nossas dores, sejam elas físicas, morais ou espirituais. Agora nós vamos dar um tempinho aqui e vamos lembrar de uma historinha. Eu acho que você não conhece, mas ela calha bem nesse ensinamento de hoje, carregar a cruz. Então havia um homem, uma pessoa, que queria evoluir rapidamente, ele tinha ânsia de evolução, de crescer. Então, disseram para ele: você tem que fazer o teste. Você escolhe uma cruz aí e carrega montanha assim. E assim ele foi, se esforçando, porque imagine que uma cruz nos ombros não seja coisa fácil de carregar, né? E ele foi. Dado o momento, ele achou que não tinha mais forças de prosseguir. Então o que ele pensou? Eu vou continuar assim, vou continuar subindo a montanha, mas eu vou cortar um pedaço dessa cruz, porque ela está muito pesada. E cortou. E continuou o trajeto. Só que quando ele chegou ao topo da montanha, o que ele não sabia aconteceu. Ele ia ter que passar para outra montanha e continuar. E agora? Outras pessoas usavam a mesma cruz que estavam carregando como ponte para o lado de lá. Aí ele olhou e viu que a dele era curta e não dava, não alcançava do outro lado. Então, qual era a solução para ele? Voltar atrás e retomar,
uma cruz cujo tamanho pudesse ajudá-la a atravessar a montanha, isto é, chegar até onde ele queria. Essa pequenina história, que é bastante conhecida, ela nos mostra que não adianta nós cortarmos a nossa cruz um pedaço. Nós temos que enfrentar as nossas dores, as nossas dificuldades, sem essa falsa ideia de que a gente pode dar um jeitinho brasileiro para a coisa. O brasileiro é assim, né? Para tudo quer dar um jeitinho. Ele quis dar um jeitinho. Mas ninguém pode enganar a Deus, né? As leis divinas são implacáveis. Deus tudo pode, tudo vê. Não há como enganar a Deus. Então, diante das nossas dificuldades, nós, em vez de cortarmos um pedacinho da nossa cruz, nós temos que carregá-la inteira e ainda agradecer, porque a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, como está lá no capítulo 5 ou 9, não sei se é 5 ou 9, do Evangelho. Paulo apóstolo, em uma de suas cartas, em uma de suas epístolas, refere-se aos inimigos da cruz do Cristo. E ele considera que esses indivíduos talvez fossem até admiradores do Cristo. Lá no fundinho eles deveriam admirar o trabalho de Jesus, né? Mas do Cristo seria a cruz. Então tudo que o Cristo propunha de bom para a humanidade, né? Para a evolução, para o bom relacionamento, para resolver seus problemas, era maravilhoso. Agora, carregar a cruz, aí já era mais difícil de aceitar, porque carregar a cruz exige renúncia, né? Exige abnegação, exige coragem, bom ânimo, fé raciocinada. Sem isso ninguém carrega cruz nenhuma, entrega os pontos, né? Então não há cristianismo sem cruz, sem renúncia, sem dificuldades, sem sacrifícios e sem dor. Então, tudo isso é o significado de cruz aqui. É a nossa renúncia diante das dificuldades, é a nossa dor, é o nosso sacrifício, se quisermos nos melhorar. Jesus ainda diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Tem até aquela música, né, do moço rico, conhecem? A música do moço rico. Ele se aproxima de Jesus e pergunta o que ele pode fazer para ser feliz. E Jesus responde exatamente assim para ele: vai, vende tudo que tem e siga-me. E o que ele fez? Conseguiu vender? Conseguiu seguir? Não, porque ele estava ainda preparado, ele ainda não compreendia. E aqui fica bem claro que deixar os bens materiais não significa abandonar tudo que nós temos, o nosso trabalho, a nossa família. Não é isso. Mas é iniciar o trabalho da abnegação, da renúncia. É saber levar a vida de tal forma que haja um equilíbrio entre os nossos bens materiais e as nossas conquistas espirituais, para que nós não nos percamos nessa luta, para que não escolhamos apenas o lado material da vida, porque aí sim a gente vai se complicar, vai se comprometer. Jesus então nos chama com as nossas respectivas cruzes. Sem elas não poderemos segui-lo. Então Jesus nos chama para trabalharmos as nossas mazelas, as nossas dificuldades, os nossos vícios, as nossas paixões, tudo que nos afasta de Jesus, de Deus, tudo que não é bom para a nossa evolução. O interesse próprio e a causa do Cristo são incompatíveis. Não dá para conciliar cristianismo com egoísmo, interesse próprio. Não dá. Por quê? Existem dois mandamentos que resumem todo o trabalho para a gente se cristianizar, se evangelizar. Primeiro, amar a Deus
sobre todas as coisas. Segundo, amar ao próximo como a nós mesmos. Então, quando a gente tem algum interesse, a gente está sendo egoísta. Em vez de ser caridoso, ajudar o semelhante, fazer também, não só pela gente, mas também por aquele que está ao nosso lado, diante de nós, aquele que necessita de amparo, né? Havemos de renunciar ao nosso egoísmo para abraçarmos a causa dele, a causa do Pai, a causa de Jesus. Essa renúncia significa o quê? A força moral capaz de colocar a justiça e a verdade acima de todos os interesses, de todas as cobiças, né, humanas, materiais e até a própria vida. Quando ele fala até a própria vida, obviamente ele está querendo que a gente desista dos familiares, né? Ou mesmo se mate, acreditando que, como homem bomba acredita, que em se matando ele vai ter um mundo melhor do outro lado. Não é assim. Esse até a própria vida é quando a gente coloca os valores espirituais que exigem o sacrifício da vida. Por exemplo, o trabalhador da casa espírita, que assume o trabalho da casa espírita, ele acaba se sacrificando em termos de família. Porque há familiares que não aceitam, não estão preparados ainda para aceitar o trabalho do Evangelho. E recriminam se o pai ou a mãe ou alguém da família começa a se dedicar à casa espírita, ao trabalho de caridade, aos estudos, às palestras. Se viaja à noite, como eu, por exemplo, tenho um filho que não aceita de jeito nenhum. Amanhã nem olha na minha cara. Então, a gente tem que saber compreender, né? Saber compreender, porque a pessoa ainda não está no ponto, ela não chegou no ponto ainda. E ninguém pode forçar essa circunstância, essa situação. Isso é uma coisa que acontece no âmago de cada um. E só a dor de viver é que pode abrir o coração de uma pessoa. Fora disso é difícil. Aqui nós temos também o exemplo de Maria de Magdala, né? Que era uma mulher que tinha tudo que queria de ordem material, né? Era adorada, né, pelos homens que tinham dinheiro, os políticos da época. Só que um dia ela se cansou de tudo que ela recebia, né? De beleza, das joias que recebia, dos perfumes e tudo mais, e ouviu falar de Jesus e foi ver com os próprios olhos. E em vendo Jesus e ouvindo suas palavras, e principalmente sentindo a sua vibração, ela se encantou com Jesus. E a partir daí ela resolve que ela vai abandonar tudo que tinha e seguir Jesus na sua caminhada. Então é a mesma história do jovem rico, só que inversa. O jovem rico queria seguir Jesus, mas não deu conta de abandonar os bens materiais, a posição social que tinha. Ela não, ela conseguiu. Ela é considerada a mulher que mais exemplifica a renúncia dentro de todas as passagens evangélicas. A mulher. Claro que existem outros personagens masculinos. Jesus diz ainda: seja o teu falar sim, sim, não, não. O que ele quer dizer isso? A gente tem que saber o que a gente quer na vida. Você percebeu que a doutrina espírita está trazendo um sentido maior para a sua vida? Está te aliviando as dores? Não é que vai livrar você das provações que você tem que passar, não. Mas você percebeu que isso está te dando um alento, está te dando uma força, que às vezes a gente não sabe nem de onde vem, mas que vem. Então, olha aqui, é quando a gente fala sim, sim. A gente fala com determinação. Não, eu quero isso para a minha vida. Eu resolvi me transformar.
Eu vou abandonar o homem velho que eu era e vou assumir o homem novo. E pôr em prática, começar a pôr em prática. Ah, mas as tentações vão vir. Sim, claro, a todo momento nós temos tentações. Né? A vida material é plena de tentações. Mas a gente tem que aprender a dizer não. Eu não quero isso para a minha vida. É isso aí. Então agora a gente vai fazer uma rápida reflexão. Como está urdida a trama da nossa vida? Ou seja, como é que nós estamos vivendo, resolvendo os nossos posicionamentos diante das dificuldades da vida e diante também das oportunidades que a doutrina espírita nos oferece de evolução para aproveitarmos o nosso tempo enquanto estamos a caminho, conforme também nos disse Jesus. Nós estamos curtindo a trama da nossa vida com a cruz ou sem ela? Como é que nós estamos? Estamos fugindo das nossas dificuldades ou estamos enfrentando essas dificuldades? Fazendo isso pela justiça e pela verdade ou pelo interesse, pelo egoísmo e pela hipocrisia? Ou seja, tendo duas caras, né? Às vezes a gente dá uma de santinho, né? E às vezes a gente se mostra diabinho, vamos dizer assim. Será que a gente está sabendo fazer as nossas escolhas? É isso que ele está nos questionando. Será que nós estamos firmes na nossa fé? Sabemos o que nós queremos da nossa vida, presente e futura? É muito fácil sabermos. Basta que nós busquemos aquilo que Santo Agostinho nos ensinou. O autoconhecimento, a reforma íntima que deve acontecer em nossa vida, principalmente à noite, quando nós já passamos o dia todo, é o momento da oração antes da gente deitar, né? Antes da gente dormir. A gente diz lá na questão 919 e 919A do Livro dos Espíritos, que nós devemos passar em revista tudo que nós fizemos durante o dia, tudo que aconteceu conosco, e avaliar como foi que nós nos posicionamos diante dessas situações difíceis, né? Se nós fomos caridosos ou não, se nós julgamos, se nós tínhamos que perdoar e não conseguimos perdoar, enfim, dá para fazer um exame de consciência. Se nós percebermos que erramos, né? E não fizemos tal qual nos ensina o Evangelho, no dia seguinte nós deveremos praticar o bem para saldar as nossas dívidas. E ele diz lá que é assim que ele fazia quando ele estava encarnado. Então aqui eu trouxe também a fala do Espírito Milanês, que é o autor daquelas 18 obras chamadas Filosofia Espírita, que está na internet, tem também publicado um livro, lógico. Mas é fácil acesso pela internet, o livro dos Espíritos comentado.com. E o Milanês lá ele explica assim sobre o autoconhecimento. Ele escreve isso daí de uma maneira maravilhosa. O conhecimento de si mesmo é a chave preciosa de despertamento dos valores internos, onde o coração é a porta e a consciência é a sala de meditação. Então significa o quê? Se nós estivermos com o coração aberto, a nossa consciência vai pesar menos, porque ela vai nos levar à reflexão sobre os nossos atos. E aí a gente vai descobrir onde é que a gente precisa melhorar, né? E isso não é fácil perceber. Aliás, não é difícil perceber, é muito fácil. Só que para a gente admitir a nossa inferioridade, os nossos erros, a gente precisa ser humilde. Sem humildade ninguém consegue fazer reforma íntima, porque nós já sabemos o que domina em nós ainda, no atual estágio de evolução, o egoísmo e o orgulho. Desses dois lados, todos os demais se derivam. Então, para a gente admitir que a gente ainda está errando
está ainda praticando atos contrários à vontade de Deus, às leis divinas, a gente precisa se curvar, precisa admitir. Isso não é fácil, mas é possível, é possível. Sem a cruz nós podemos vencer na vida? Sem a cruz naquele sentido da dificuldade, da renúncia, da dor, etc. Olha aí o que ele responde: não. Ela é nossa arma indispensável em nosso combate cotidiano contra nossas mazelas, os vícios, as paixões da inferioridade espiritual. Então, olha, aqui ele nos alerta que o combate é cotidiano. A gente acaba de resolver um problema na vida e não aparece outro. Às vezes aparece até mais que um, né? Não é assim? Às vezes dá uma folguinha, né? Uns dias a gente passa bem, fala, graças a Deus eu estou numa fase boa agora. Daqui a pouco já vem alguma coisa para nos tirar o sossego. Mas ainda bem, porque quando vem algo que nos tira o sossego, é um sinal para nós que nós estamos estacionados, nós precisamos continuar o nosso combate. Né? Então, como é que nós vamos fazer esse combate cotidiano? Como que nós podemos vencer essa proposta? Marchar sempre para a frente, de cabeça erguida, de fronte serena, munidos de fé raciocinada, de ânimo forte, de coragem moral, vencendo o egoísmo e o orgulho, conforme nos ensina a lei de amor, justiça e caridade, que está lá no Livro dos Espíritos, capítulo 11, livro 3. Então, significa que nós temos as ferramentas nas nossas mãos. É possível? É possível. Basta nós olharmos quem éramos há um tempo atrás e vermos hoje o que nós somos capazes de fazer. Perceber o quanto nós já melhoramos. Claro que temos que melhorar muito e sempre, mas é bom fazer essa avaliação, porque quando você percebe que você está melhorando, você fortalece a sua fé, a sua coragem, né? Cria ânimo forte e tudo mais que é necessário para evoluir em menos tempo. Lá ainda no Livro dos Espíritos, questão 625, Kardec pergunta, essa é uma das principais questões do Livro dos Espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Em 2 palavras ele responde tudo: vede Jesus. Quer dizer, observa quem foi Jesus, o que ele veio fazer aqui na terra para a humanidade. Então, Jesus é incontestavelmente nosso guia e nosso modelo. Toda a autoridade de Jesus vem da cruz, vem do seu sacrifício, porque Jesus não precisava reencarnar, ele já era Espírito perfeito. E nós sabemos, pelo Livro dos Espíritos, que a gente só reencarna enquanto nós tivermos dívidas a saldar com a lei divina. Quando não tivermos mais nenhuma dívida, nós seremos considerados espíritos puros, perfeitos. E aí então seremos co-criadores de Deus. Trabalharemos nas missões, né? Os trabalhos mais importantes que Deus concede àqueles que já têm a condição de trabalhar em nome dele, como fez Jesus quando veio à terra. Então, Jesus não impôs ao homem, a nós homens, a sua autoridade. Ele não impôs a ninguém, não obrigou ninguém a seguir, a acreditar em tudo que ele fazia ou falava. Mas ele conquistou a humanidade na cruz, né? Porque ele deu prova. Jesus foi condenado à cruz e aceitou com dignidade absoluta, né? Sem reclamar, sem tentativas de fuga, simplesmente aceitou, porque ele veio para isso, ele sabia que isso ia acontecer, e ele sabia que ele não estava sozinho. Ele dizia: eu e o Pai somos um. Então veja a grandeza
grandeza moral de Jesus, né? A tal ponto que, mesmo crucificado antes do último suspiro, ele ainda fez a prece em favor do ladrão que eu questionava, né? De que ele provasse que ele era rei dos judeus. Se ele fosse rei dos judeus, se tivesse esse poder, ele poderia sair da cruz, né? Se livrar da morte. E ele fala o que então? Deus, Pai, né? Deus não, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então, por isso, Jesus é nosso guia e nosso modelo. Ele ensinou e provou que só renunciando ao inferior é que se logra o superior. Ou seja, é só renunciando aos interesses desta vida, que são os interesses do mundo material, é que se ganha as recompensas do plano espiritual, a vida espiritual que nos aguarda. Jesus ainda diz, para reforçar a sua mensagem e seu testemunho: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele tinha autoridade, né, para dizer isso com toda determinação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por quê? Porque ele já tinha alcançado a plenitude da evolução espiritual. E ele aceitou vir em nome do Pai. Por isso ele dizia: eu e o Pai somos um. Então ele tinha essa autoridade moral para afirmar isso. E ainda dizer que ninguém irá ao Pai senão através dele. Ou seja, senão assumir o Evangelho bendito que ele deixou para nós. Porque o Evangelho é a nossa cartilha do bem. Se nós queremos nos transformar, nós temos que seguir os ensinamentos de Jesus, que estão lá no Evangelho. Inúmeras passagens, né, dão esse testemunho de que Jesus veio para nos ensinar a evoluir. Aqui, para terminar, nós temos aqui o livro Nas Pegadas do Mestre, pelo Vinícius, uma mensagem muito boa. Diz assim: a verdadeira vida se conquista com a cruz do Cristo. Sem ela, seremos tragados pela morte. Tragados pela morte. Precisa entender isso, porque nós sabemos que morte não existe. Então é sentido figurado aqui, né? Então, a verdadeira vida se conquista com a cruz no Cristo, ou seja, pela renúncia aos supostos bens, aos supostos prazeres da vida material. Sem essa conquista, seremos tragados pela morte. Ou seja, teremos que continuar reencarnando. Se estacionarmos na inferioridade, nós vamos nascer de novo, como diz Kardec, né? Está escrito lá no túmulo de Kardec essa frase, né? Até que nós estejamos no ponto de evolução em que não será mais preciso fazermos isso. Aí então teremos compreendido a verdadeira lei de Deus, teremos compreendido para que fomos criados, o que viemos fazer na terra, o que estamos fazendo, para onde retornaremos quando desencarnarmos, o que faremos quando formos espíritos perfeitos, habitando outros mundos, né? E tudo mais que nós aprendemos na doutrina. E Jesus ainda nos lembra que quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la. Então, meus amigos, que este estudo breve, mas bastante significativo, possa nos ajudar a levar a nossa vida com mais aceitação, com mais resignação, com mais ânimo, com mais coragem,
com mais entendimento de quem somos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, e tomarmos atitudes em relação à nossa reforma íntima. Porque não há reforma íntima sem carregar a cruz. Não existe isso. Reforma íntima é cristianizar-se, é evangelizar-se. É tornar-se discípulo de Jesus, tal qual ele ensinou no tempo em que ele estava aqui. Claro, nós precisaremos de muitas vidas ainda para nos tornarmos verdadeiros apóstolos de Cristo, né? Mas a gente tem que ser firme no nosso propósito. Nada deverá nos enfraquecer diante desta fé, diante dessa esperança, dessa certeza de que nós não somos deste mundo, e que se nós estamos habitando um mundo de dor, de sofrimento, de limitações e tudo mais, é porque nós somos devedores. Nós estamos aqui para saldar dívidas e também, não só para isso, para ajudar aqueles a quem que se colocam ao nosso lado, seja dentro da família, seja no nosso trabalho, seja na casa espírita, seja onde quer que estejamos. Nós precisamos observar quem é o semelhante que está do nosso lado, à nossa frente, que está precisando de compreensão, de caridade, de entendimento. Às vezes caridade material, mas principalmente caridade espiritual, perdão e tudo mais, porque todos nós precisamos uns dos outros, né? E aqueles que não puderem vir conosco agora, diz Joana de Ângeles, virão depois. Às vezes a gente quer trazer uma pessoa para a casa espírita, não quer? Porque a gente cresce tanto dentro da casa espírita com o Evangelho, a gente fica assim, torcendo para aquela pessoa que está na dor, na doença, né? Na ignorância ainda das leis divinas, a gente quer trazer. Aí Joana de Ângeles nos diz isso. Os que não puderem vir conosco agora, virão depois. Porque todos nós somos fadados à evolução. Ninguém escapa da lei. A lei arrasta, nem que seja pela dor, pela perda de um ente querido, por uma falência, por uma traição, né? Por um impedimento. Às vezes a pessoa quer ter um filho e não pode ter, não é verdade? Quer arranjar um trabalho e não consegue. Tudo está certo, como diz Chico Xavier, diante das leis divinas. Cada um está na família que precisa, né? No lugar que precisa, na condição que ele necessita para evoluir. Jesus nos dê sempre essa compreensão, porque essa compreensão traz luz para a nossa vida, traz alento, traz esperança, traz paciência, traz resignação diante das dificuldades. E espero de coração que essa lição de hoje possa colaborar para que nós possamos carregar as nossas cruzes de uma maneira mais leve, mais suave. Porque quanto mais a gente insiste em contrariar a lei, mais a gente sofre. Então, só para terminar, uma historinha de 2 minutos. Então, tinha um cara que queria descobrir por que ele tinha tanto sofrimento. Ele via reclamando de toda a dificuldade que ele tinha, das dores, da pobreza, enfim, de tudo que ele tinha. Aí ele foi consultar um sábio. E esse sábio disse assim para ele: olha, faz o seguinte, está vendo aquele monte de cruzes ali? Ali tem cruz de todo tamanho. Você pode ir lá escolher a sua. Não tem problema. Pode, fique à vontade, escolha a sua. Ele bateu os olhos assim, olhou e, para o azar dele, ele escolheu a menor que tinha. Aí o sábio disse: agora você olha atrás, veja o que está escrito. E ele olhou, estava escrito o nome dele. Deu para entender? Cada um tem a sua própria cruz para carregar. Então ele não ia se livrar de cruz. É que a dele, que ele ainda não
tinha entendido é que a dele, apesar de ser pequena, também era a cruz. Ele queria se livrar. E quem de nós está livre da cruz? Então não é melhor nós vermos a nossa cruz com outros olhos? Que Jesus nos abençoe e nos dê essa condição.